lendo esse capítulo. Esse capítulo é muito interessante. Capítulo 13, Companheiro Libertado. É muito bom mesmo. Muito bonito, nossa. Eu já tinha lido esse livro, mas agora, lendo, estudando, né? Ele mexe muito com a gente, né? Uhum. Ele traz, vamos dizer assim, conhecimentos para nós, para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Porque no instante do desenlace é que nós vamos dizer assim, saber se o nosso aproveitamento foi realmente bom. Então, Cláudio, mas eu fico pensando, sabe? A gente tem um conhecimento, né? A gente estuda, lê, a gente ouve palestras, assiste palestras, né, na internet. Então, assim, o conhecimento teórico a gente tem, né? É claro que a gente não conhece tudo, existe uma gama muito grande aí de literatura, tanto dentro da doutrina como no espiritualismo, né? Vamos dizer assim. Mas entre você saber, você conhecer e você envolvido na emoção, você colocar aquilo em prática, aí tem uma grande diferença, né? Tem um distanciamento. Tem algumas coisas que a gente até consegue colocar em prática, outras a gente percebe que ainda precisa de um pouco mais, né, de reflexão, de pegar esses conhecimentos e trazer para dentro de você e meditar sobre isso, né? Sim. Eu vejo assim, no mundo que a gente vive, existe uma frase que diz que o homem é o fruto do meio que ele vive, né? Então, acho que se o meio é um pouco agressivo, ou se o meio não te favorece de tal forma, ou não propicia, né, as suas atitudes, enfim, a gente é muito reativo, né? Eu, pelo menos, sou assim, de repente eu sou muito reativo. Se alguém, uma situação, me agride, eu agrido de volta. Tipo assim, não que eu seja assim, mas a gente é muito levado a isso, em função, acho que, do meio, do mundo que a gente vive. A gente vive num mundo extremamente materialista. As pessoas são emotivas, se deixam levar pela emoção, pelas circunstâncias, pela situação. Então, tudo isso força ou induz as pessoas a agir dessa ou daquela forma. Então, muitas vezes as pessoas não têm filtro ou não têm referência, etc. Então, evidentemente que a doutrina nos mostra para a gente filtrar isso, saber reagir a isso, enfim, todo esse tipo de... Isso realmente nos alimenta, e a gente tenta, pelo menos, né, espelhar aquilo que é mostrado, aquilo que é ensinado, que é dito, etc. Mas confesso que muitas vezes a gente se mexe e vira, tá escorregando, entendeu? Então, tem umas Mas, em correntes. função das circunstâncias. Eu vejo que as circunstâncias levam muito as pessoas a essa ou aquela atitude, Então, entendeu? tem umas correntes filosóficas que apregoam esse tipo de pensamento, que o homem é o fruto do meio que ele vive. Sim, Mas nós sabemos que isso representa uma influência pequena, porque quem manda na nossa vida somos nós. sim. Então, a gente já carrega as tendências que nós viemos do passado. Já temos, né? Então, quer dizer, o meio, vamos dizer assim, ele não influencia porque você tem uma mente em branco, como diz um filósofo que eu não lembro agora de cabeça o nome dele, que a sua mente é uma tela em branco, que vai sendo escrita ao longo da sua vida. Uhum. Não é bem assim, é porque esse tipo de pensamento é um pensamento materialista. Sim, A gente já traz essa nossa tela já toda escrita. Uhum. Tanto que Sócrates, o tipo de filosofia dele é justamente isso. O método dele era a chamada maiêutica, que significa parto, ou seja,
Ele extraía da mente da pessoa aquilo que ela já sabia. Uhum. Então, o que acontece? Muitas vezes a própria pessoa pede para cair naquele meio como uma forma dele se redimir, se reparar. Ele, vamos dizer assim, tendo aquela influência, ele ter forças para resistir aquilo. Então, ele vai aprender a resistir aquilo. Só Uhum. que muitas vezes o espírito ele sucumbe porque ele se deixa levar pelas suas próprias más tendências. Mas não é que o meio influencia, é que ele já traz isso dentro dele. Então, no caso do capítulo de hoje, né, o que eu observo? Que ele trata bastante sobre o nosso apego à matéria, né? E quando a gente fala do apego da matéria, não é necessariamente apego a um imóvel ou a um objeto ou dinheiro, né? Existe esse apego e a gente está suscetível a isso. Mas aqui, para mim, né, fica muito assim evidente, foi onde eu me emocionei muito, né, lembrando da minha própria trajetória, quanto a gente se apega às pessoas, né? E no momento do desencarne, quanto isso é prejudicial, né? Porque a gente sabe e a gente compreende e diz que aceita a existência da vida espiritual e que a vida continua, né? Nós falamos isso diariamente dentro da doutrina. A vida continua, isso é uma passagem. Só que quando você está diante do desencarne de alguém que você ama, e mesmo quando conscientemente você diz que você não quer ver a pessoa sofrendo, né, que você faz uma oração e pede para Deus poupar aquela pessoa, mas no nosso íntimo a gente não quer se libertar daquilo, a gente não quer que a pessoa vá embora, a gente não quer esse distanciamento, mesmo que a gente saiba que ele é temporário, pensando numa existência, né, de infinito, vamos dizer assim, mas você não consegue se libertar, você não consegue se desprender assim tão facilmente, mesmo quem fica como quem vai, né? E quanto isso é prejudicial. Então, assim, você diz que ama, mas na verdade você não está praticando o amor por aquela pessoa, porque aqui nesse capítulo a gente tem um relato muito detalhado da agonia que a pessoa passa no momento do desencarne, porque a família está segurando, né? Porque está apegado. Então, assim, é muito complicado, né? Quando a gente pensa que a gente aceita, que a gente entende os princípios básicos da doutrina, na hora da prática, a gente ainda balança. Na hora de aceitar o desenlace, né? A gente é muito apegado, com certeza, o ser amado ali, né? O ser próximo a você, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, enfim. Qualquer que seja a pessoa com a qual você tem um tipo de relacionamento. Então, quanto mais profundo, mais preso, mais forte, assim, lá, se acha mais difícil, evidentemente. Mas acho que é da nossa natureza, né? Evidentemente. Agora, a doutrina nos ensina que a gente tem, que não pode existir esse apego. Deixa a pessoa ir, ele tem que ir, mas aceitar isso realmente, esse lado humano machuca muito, assim. Dolorido, dói muito, dói muito. Minha mãe já foi, meu pai já foi, perdi um irmão há uns 4 anos atrás, 3 anos, e é dolorido, muito dolorido, muito. É difícil. A minha mãe também já faleceu, meu pai já faleceu. A sua mãe já faz tempo, né, Cláudio? A minha mãe foi em 2005. Do meu pai foi em 89. Nossa. Bom, meu pai foi em 89 também, não.
Meu pai foi final de 89, isso, final de 89. O meu pai foi exatamente no dia 31 de dezembro de 89. Ah, meu pai foi no dia 2 de novembro de 89. Um mês antes, um mês e pouco. É. Uns 2 meses. Você está acostumado com aquela convivência de muitos anos com a Sim, pessoa, sim, sim. principalmente se é pai, se é mãe, né? É Sim, complicado realmente você entender que é temporário, mas esse temporário para nós é uma eternidade, uma muitas vezes. eternidade, com certeza. É difícil mesmo. É Então, muito, assim, muito quando doído. a gente Muito doído. pega uma leitura, né, e não só para ler, como eu já li esse livro, assim, né, agora a gente se debruça sobre o capítulo, tem um roteiro, e aí você vai analisando, e, assim, isso é muito importante, porque mesmo nós que estamos na doutrina já há alguns anos, a gente vai percebendo como a aceitação desses princípios ainda é frágil, né? Eu falo, não, eu sou espírita, eu acredito nos princípios, mas só que quando a gente se depara com a situação, assim, é difícil, né? Não é tão simples. Não é, não. Mas foi muito bacana Então, estudar. esse lado humano, isso que eu digo, esse lado humano, essa nossa fragilidade, vamos dizer, ela pode ser refletida em outras situações, não só do desapego ou essa dificuldade que a gente tem em cortar a fita, né, com o outro. Você pode transferir isso também para outros tipos de... Isso demonstra a nossa fragilidade. Ou seja, nós somos frágeis. Ou seja, nós, em função além do mundo, desse mundo que a gente vive, esse mundo extremamente materialista, eles proporcionam um ambiente de muita fragilidade para, acho que, para um grande número de pessoas. Eu lembro de uma frase que Jesus disse, isso está em uma obra que eu não me lembro exatamente qual que é, não é na Bíblia. É uma frase que está num dos livros que fala sobre a vida dele. Que ele diz que o homem, na verdade, ele é mais frágil do que mal. Então, a gente, muitas vezes, mais por medo, mais por receio, que a gente faz as besteiras. Sim, mas eu acho que o meio, ele tem uma participação muito significativa, principalmente as pessoas mais vulneráveis, entre aspas, aí, né? Se você considerar. Se você se deixa levar, reagem a determinadas ações do dia a dia, do mundo, enfim, entendeu? Reagem a isso, de forma, né? Agora, evidentemente que a pessoa um pouco mais, que reflete mais, etc., que tem mais conhecimento, etc., evidentemente que você vai começar a filtrar isso, né? Eu acho que o Espiritismo ajuda muito nesse sentido, né? Principalmente focando o individual, né? Uma reforma íntima, eu digo, íntimo sou meu compromisso com a vida, né? Então, isso tudo eu acho que ajuda uma reflexão no instante que você está diante do problema, entendeu? Isso ajuda muito, eu tenho observado isso, pelo menos para mim, tem funcionado assim, eu procuro refletir as atitudes e as circunstâncias da vida. Eu procuro sempre refletir aquilo que eu tenho lido, visto, enfim, que a doutrina tem proporcionado. Mas, evidentemente, que tem um caminho enorme aí para seguir, enfim. Com certeza. Bom, podemos ir para a nossa primeira questão? Sim. Tem. Como podemos interpretar a afirmação de André Luiz? Há tempo de viver como há tempo de morrer. Mais ou há menos tempo de assim. nascer, aliás, há tempo de nascer como há tempo de morrer. Então, é mais ou menos dentro disso que a gente está, essa trajetória de vida nossa, né? Esse trechinho aqui está logo no terceiro parágrafo do capítulo, né? Então ele fala, compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Ele falou essa frase, provavelmente, né,
Pensando aí no trabalho que eles teriam, né, pela frente, os preparativos, porque aqui inicia falando aqui sobre os preparativos, né, para o desligamento que eles teriam que fazer, e aí ele fala, tempo de morrer, como há tempo de nascer. Então, vamos dizer assim, dá a entender para nós, tudo na nossa vida é tudo muito bem planejado. É. Então, antes da gente nascer, toda uma programação já foi feita. Então, já foi programado todas as situações que são necessárias, né, para a gente ou suplantar uma dificuldade ou reparar um erro do passado. Tudo isso é colocado na nossa programação. E o tempo que a gente vai ter para cumprir isso daí. Uhum. Né? Então, tudo isso é programado para que a gente possa aproveitar o máximo possível todo esse tempo que a gente vai ficar aqui. Então, como E ele aí, diz, extinguiu esse tempo, é a morte, é o desencarne. sim. Dimas alcançar o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira de modo a transformar-se para um novo aprendizado, ou seja, está no processo dele, né? Cumpriu o tempo, sai daí, vem para cá, vamos continuar de uma outra forma. É que dá a entender isso, né? Então, o que me chamou a atenção aí nesse trecho, né, que ele fala que ele seria subtraído de forma grosseira para ajudá-lo a atingir o aprendizado que necessitaria. Então, no meu entendimento, né, ele fez um percurso dentro dessa encarnação e cumpriu ou não aquilo que ele tinha programado ou planejado, mas que algo que ainda era muito importante e ele não tinha conseguido atingir, então o tipo de desencarne, ou como as coisas se processariam, iria ajudar a que ele pudesse chegar naquele aprendizado que ainda necessitava, ou como se fosse algo assim imprescindível para essa jornada. E aí então ele seria subtraído de forma grosseira. Não, aqui seria subtraído à forma grosseira, ou seja, seria tirado da forma grosseira. Da forma grosseira, isso. Ah, tá. Da forma grosseira cultural. Isso. A forma grosseira que está falando é o corpo físico. Isso, dele abandonar a forma carnal para assumir uma outra postura. Não tinha entendido isso. Eu entendi que o sofrimento antes do desencarne, né, a doença, que isso seria como uma oportunidade de aprendizado para ele atingir algo que ele ainda não tinha atingido. O atacraseado, subtraído a são dois As, na verdade, esse acraseado. Subtraído a forma grosseira. A forma grosseira, ou seja, sair da carne e assumir a nova postura. Numa nova condição. Numa paráfrase seria que ele seria tirado dessa forma grosseira que ele estava vivendo, ou seja, do corpo físico. Isso. Eu entendi de uma outra forma. Uhum. Mas faz sentido, sim. E aqui eu achei interessante assim, que fala que assim, não fora determinado dia exato. Uhum. Sim. Então, ia depender das circunstâncias. Tem um tempo, né? Ele fala que tem um tempo próprio. Tem um período, mas que não tem um limite, né? Sim. Que aqui ele pergunta, né? Se Dimas desencarnará em ocasião adequada, viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Que aí vem desembocar na segunda questão. Isso.
Porque Dimas, embora não sendo um completista, ou seja, não completando o tempo fixado para a encarnação, não era considerado um suicida. Uhum. Porque aqui dá a entender isso, que ele tinha ainda mais tempo para viver, a programação dele ainda se estendia por mais tempo. Sim. Que o corpo físico dele já não estava aguentando mais. Sim, e mais à frente, aí ele fala, acho que já é, acho que na questão, porque Jerônimo não permitiu que os outros, não seria essa. Mas ele começa falando aí da condição em que o Dimas viveu, né, durante o período dele, ele passou por sofrimentos, privações, etc. Entendeu? Eu acho que está dentro dessa questão, dessa segunda questão. Sim. Eu acho que Isso está. daí, Isso. Ou seja, não era considerado suicídio. Ou seja, ele não era considerado suicídio justamente por isso, que na realidade não foi ele que se matou, né, por livre e espontânea vontade, mas sim o próprio meio em que ele passou o tempo de vida dele, né? As privações que ele sofreu, as oportunidades que ele perdeu, enfim, que ele teve que enfrentar a vida de uma forma mais dura, mais ríspida, né? Sofrimento, etc. é porque aqui tem um parágrafo assim, começa assim com, considerei levianamente, terá sido como fui suicida inconsciente, Aonde? comparar o Dimas a ele mesmo. Porque ele, André Luiz, foi um suicida inconsciente. Sim. E aí ele começa a comparar, mas será que ele também foi suicida inconsciente, que nem eu? O que levou ao desencarne do André Luiz? Eu me lembro do filme do Nosso Lar, mas ele estava numa cirurgia cardíaca, não é isso que ele estava passando? Ele estava passando por uma cirurgia. E ele desencarnou durante a cirurgia. Ele desencarnou durante a cirurgia. Sim. Então, mas como é que ele se considera, então, um suicida inconsciente? O André Luiz. Porque dá a entender no livro que ele bebia muito, ele cometia muitos excessos. Sim. Agora então ele bebia muito, ele comia muito, quer dizer, mais do que que deveria, provavelmente devia fumar também. Então, uma série de. E ele foi danificando o corpo físico dele. Isso. Agora que você me alertou, tem uma passagem aqui, não me lembro agora onde é que ela está, mas é exatamente isso aí. Porque aí ele até assim, pensa assim, mas eu fui suicida inconsciente, o Dimas também abreviou a encarnação dele, aí ele pergunta aqui, se o irmão referido não completara o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Então ele começou a se sentir assim, discriminado, né? Mas eu sofri pra caramba, fui no umbral, e ele tá tendo toda essa assistência aí, o que ele fez de diferente de mim? Sim, ele Por questiona. que ele tá tendo todo esse aparato aí, eu me lasquei lá no umbral, por quê? Ele quer entender, né? Ele questiona isso aí, né? Aí tem um parágrafo que começa falando, aí ele começa explicando essa questão número 2. Não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. Na verdade, Jerônimo foi bem condescendente com ele, né? Aí ele explica tudo, né? Aí nesse parágrafo, que é um parágrafo longo, que ele explica a diferença entre ele, André Luiz, e o Dimas. Né? Em virtude de um ambiente de sacrifício, olha aqui que ele fala, tá vendo? Sim. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude de um ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias, na existência a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre os deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material, no princípio conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples.
entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade. Ou seja, ele foi aquilo que a gente estava comentando, né? Que realmente a vida o foi... André Luiz provavelmente ele nasceu em berço de ouro. Sim, ele era médico. Ele era médico. Isso. Né? Ele aqui provavelmente nasceu numa comunidade muito pobre. Ele teve que se virar aí para poder ganhar o ganha-pão de todo dia. Então ele teve que constituir família. Então, mas aí depois tem outro fator aqui que complementa, que eu acho que é importante, né? Ele recebe a mediunidade, né? Isso, mais para ele recebe. E aí ele trabalha, né? Então, ele tem uma vida de sacrifício, mas ele tem um trabalho de assistência, né? De serviço no bem. Então, eu acho que não é assim porque ele teve só uma vida sacrificada, porque ele trabalha, né? Ele atua. Sim, ele trabalhou, ele não só teve uma vida de sacrifício, como essa vida de sacrifício não o impediu de trabalhar em prol dos outros, dos necessitados. Sim. Enquanto André Luiz teve tudo na mão e não fez nada disso. Uhum. E ele encontrava prazer em ser útil. Aqui fala. Isso também é outro ponto, né? Não tem aquela parte que fala que a mão direita não vejo que a esquerda, ou a mão esquerda não vejo que a direita oferece. Uhum. Sim. Então, eu acho que tem isso também, né? Ele tinha uma vida sacrificada, mas ele trabalhava pelo bem coletivo e fazia isso com amor, né? Sim. Ele não cobrava, ou ele não fazia isso como uma barganha, né? E aqui fala, sua existência, né, converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes que poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem e prejudicou as células físicas no acúmulo do serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Uhum. Então ele foi, vamos dizer assim, ele foi prejudicando o seu corpo físico, mas trabalhando em prol dos outros. Sim. Pelas vigílias compulsórias, atenuou-lhe a resistência nervosa. Então, assim, até por esse trabalho em favor do outro, ele também teve perdas físicas, né? Então, houve um desgaste também do corpo físico, assim como no que relata André Luiz, mas por uma situação também de auxílio, né? De trabalho reparador. Uhum. Então, pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago, pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente, e pelos choques reiterados com a dor alheia. Que isso conduía, né? Isso. Ele sofria por ver o outro com a dor alheia. E aqui mais para frente, aqui ele fala que é verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz preciso considerar as circunstâncias em jogo, né? Então, a circunstância na qual ele prejudicou o organismo dele foi fazendo bem para os outros. Uhum. Uhum. Né? Não foi uma coisa egoísta para ele. Ele não prejudicou o seu próprio corpo com excessos. Uhum. Olha que interessante, uma outra parte que me chamou a atenção, né? Daí ele fala assim, que a dor dos outros, né, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais
que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Aí eu fiquei pensando, né? Quantas vezes a gente fica se envenenando com sentimentos negativos, né? E a gente acaba fazendo isso, né? Matando o tempo ainda de vida, né? Dos nossos órgãos vitais. Que o fígado é um órgão muito importante, né? No corpo. Bastante. Sim. Mais para frente aqui, aí ele faz uma reflexão, né? Porque ele fala assim: calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez, me impunha proveitosa decepção. Aí ele fala aqui do histórico da vida dele, ele tomava refeições calmas e substanciosas a horas certas, dera-me estudos prediletos, né? Cerrava a porta aos clientes antipáticos quando me faltava disposição para suportá-los. Isso. Aí ele fala aqui, ó, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis a que eu mesmo dera guarida, levianamente. Aham. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso Dimas e o meu. Ele próprio chega a essa conclusão. Sim. Que ele não tinha a menor comparação com o Dimas. Mas, por outro lado, também, assim, me encanta muito, né, esse jeito do André Luiz de se expor também, né? Ele poderia até fazer esse movimento de estudo, de reflexão dos casos que ele foi estudando, e não precisaria se expor tanto como ele se expõe, né? Ele faz um exercício também de humildade, né? Evidenciando os seus erros, né? A sua inconsequência, mesmo sendo ele um homem que naquela encarnação não tinha o conhecimento para mostrar para a gente o quanto é necessário, é importante nós pensarmos nas nossas atitudes e nos nossos sentimentos, né? Sim. Sim. Mas ele faz realmente um paralelo com o Dimas e reconhece que ele estava completamente errado em pensar que os dois, né, tinham alguma comparação. Uhum. A vida que ele levou e a vida que o Dimas teve realmente é incomparável. Mas aquilo que ele falou, é interessante, o André Luiz depois se curva, né, diante da realidade que ele enxerga, né? Sim. A ficha dele vai caindo ao longo do tempo, né? Vai caindo ao longo do tempo, ele vai se conscientizando, participando das atividades aí e tal, e a ficha cada vez mais, né, conscientizando dele do que deve ser, né? Qual deveria ter sido a atitude. Eu destaquei um trechinho aqui que eu achei interessante. O parágrafo começa assim: segundo observamos, é um pouquinho antes dessa reflexão que o André Luiz faz sobre a vida dele. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Então, quer dizer, aqui ele está dizendo, assim, muitas vezes a pessoa não tem uma vida longa, mas o que ele produziu vale mais se ele tivesse vivido, né, 200 anos. Sim, sim. Aqui eu lembrei imediatamente, embora eu não seja nem fã, nem um pouquinho fã, do Raul Seixas, né? Ah, sim. Ele fala, né, que é preferível viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10, né? Raul Seixas. Mas eu achei... às vezes, eu sei, né? Eu penso assim, tem algumas pessoas que elas são muito sensíveis e elas têm dificuldade de conviver, né? De aceitar, de ter uma certa tolerância, vamos dizer assim, da situação da sociedade, né? Porque
A gente convive com pessoas e situações assim tão amargas, tão feias, né? Vamos dizer assim, para não usar palavras mais pesadas. E para algumas pessoas isso pode ser muito difícil. E se a pessoa ela não tiver uma diretriz ou um princípio mais profundo, né? Uma ética, eu acho que ela acaba se perdendo, né? E eu vejo muitos artistas se perdendo pela droga, né? Pela bebida excessiva, porque eles acabam encontrando nesse caminho uma forma de tolerar, né? E superar essa sensibilidade que eles têm, né? Vocês podem observar, tem muitos artistas que trazem uma leitura de sociedade, de mundo, uma criticidade assim tão incrível e que eles se abateram muito rapidamente com o uso excessivo de drogas, né? Raul Seixas, Tem uma simplicidade. Cazuza. Jimi Hendrix morreu, faleceu com 20, 25 anos, 28, antes de 30 anos. O pessoal que participou lá de Woodstock, aquele cara do The Doors, que era líder do The Doors, o cara tem uma passagem relâmpago pela vida, mas deixou marca. Então. Mas são criaturas que realmente vieram para criticar o contexto, né? E não aceitaram isso e acharam, através da droga, um caminho, uma válvula de escape, né? Para aliviar a dor, ou então, né? Sei lá, de alguma coisa nesse sentido aí. Então, essas pessoas realmente tiveram aí uma passagem bem relâmpago, marcante muitas vezes, deixaram aí obras, às vezes, bastante, que são interpretadas até hoje, mas que entenderam a vida de uma outra forma, né? Eu fiz um paralelo aqui, porque, assim, no Antigo Testamento, lá diz que a recompensa para uma pessoa boa é uma vida longa. Não sei se vocês lembram disso. Uhum. Em Êxodo, tá lá naquela parte dos 10 mandamentos, né? No mandamento que fala sobre honrar pai e mãe, lá fala, honra a teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, a recompensa de uma vida proveitosa é uma vida longa, né? E a gente vê que, na verdade, assim, não precisa de uma vida longa encarnada. Uhum. A sua vida longa é uma vida sem fim, porque nós somos imortais. Sim. Mas naquele momento da civilização, qual é vamos dizer assim, o que as pessoas esperavam? É viver muito, porque a morte ninguém sabia o que acontecia. Então, a recompensa que era possível explicar para eles era uma vida longa. Né? Sim, mas eu acho que também, acho que principalmente agora, nos nossos tempos, né, e sei lá, acho que desde sempre foi assim, as pessoas entendem com a vida como uma só. Então, eu tenho que fazer tudo já, hoje, ontem para ontem, tenho que viver com maior intensidade, ter os maiores prazeres da vida o mais rápido possível, né? Porque é uma só, então eu tenho que... O conceito que passam para a maioria Então, isso aí, é uma vida única. Esse é o ponto, eu acho. Né? E na própria Bíblia diz que a sua recompensa é uma vida longa. Então é o imediatismo, né? Então, tudo isso acho que acelera muito a cabeça das pessoas, né? Bom, se é uma só, tem que fazer tudo já, agora, ontem. Né? Então, as pessoas não têm o deixa para lá, vamos deixar para depois. Não, é para agora. Então, acho que isso realmente desemboca aí numa série de circunstâncias e situações. Os conceitos mal explicados, né? Uhum.
Na terceira questão aqui, ele pergunta: por que Jerônimo não permitiu que os outros espíritos amigos de Dimas se reunissem com ele antes da desencarnação? Então, quer dizer, ele estava rodeado de outros espíritos amigos. E aí ele fala: não, por enquanto você se afasta aí, não fica aí muito perto dele, porque, né? Olha que bonito, né? A gente se despedindo de quem está aqui e as pessoas ali, né, querendo a esposa, é ali do lado dele, os filhos, e por outro lado, no plano espiritual, aqueles inúmeros espíritos que ele provavelmente ajudou, direta ou indiretamente, né? Querendo acolher, né? Envolver numa vibração. Olha que lindo, né? Achei lindo, tem uns detalhes assim fenomenais nesse capítulo. É uma lição para a gente, né, durante a vida, a gente fazer, né, amizades, para que quando a gente parta para o outro lado, a gente encontre amigos, não inimigos. Também. Verdade. Por isso que Jesus já dizia: reconcilia-te com teu irmão enquanto está no caminho. Muito legal, muito bonito. E aqui ele fala, né, a interlocutora consultou-o ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida. Que é isso que você falou, meio. Alguns que foram beneficiados por ele, já estavam desencarnados, estavam ali, né, naquela expectativa de recebê-lo. Desejar testemunhar carinho e apreço no derradeiro dia carnal. Então aí o Jerônimo fala: não, por enquanto vocês ficam um pouquinho longe aí, fica afastado. Né? Por que ele não permitiu? Ele não permite porque o Dimas estava em um certo desequilíbrio emocional e psíquico, né? Isso. Ele fala aqui na frente. Aí ele podia prejudicá-lo, né? Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não conseguiria, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitação psíquica muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de iniquidade da esposa e dos filhos. Inquietudes. Enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Isso. Ou seja, está preocupado ali com a família, né? Sim. Então, e além disso, esse desequilíbrio total dele aí realmente não dava para dar atenção a outra situação, a outras pessoas. Esse desequilíbrio dele é justamente a preocupação dele com os familiares. Uhum. Essa preocupação com o futuro dos familiares que o deixava em desequilíbrio. Então é o apego que a gente estava comentando, né? Sim, sim. O apego de ambas as partes, tanto os familiares que continuariam encarnados, quanto ele, Dimas, os dois estavam ali naquele apego. Um preocupado com o futuro dos familiares e os familiares não querendo deixar que ele morresse. Sim. Eu quero que a Miri acabou de comentar aí no começo, fez comentário no começo. E aí a emissão mental dos familiares estava ali segurando ele. E esse trecho aqui também eu lembrei de uma outra passagem, isso já do Evangelho. Do Evangelho de Mateus. Está em Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Jesus fala assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Então, uma coisa muito clara para a gente, assim, ficar se preocupando excessivamente com o que vai acontecer no futuro, ou com alguém no futuro, né? Porque a gente acaba deixando de viver o hoje preocupado com o futuro. E muitas vezes o que vai acontecer no futuro não é nada daquilo que a gente está temendo. Exatamente. E aí já vai praticamente responder na quarta, né? Sim. De que forma os familiares podem prejudicar o processo desencarnatório de um ente querido? Desencarnatório, dessa forma, prejudica dessa forma. No meu aqui está na página Ai. 204, acho que de você deve ser 207, por aí, né? Por aí. Então, uma coisa que eu achei bastante interessante é uma informação que, assim, se eu acessei em algum momento, eu não me lembro. Eu acho que eu não vi dessa maneira. Ah, não, mas eu acho que tá. Acho que a resposta dá 5. É que a 3, 4 e a 5, elas são perguntas que elas vão se completando, né? Sim. Porque fala assim que as emissões, né, de apego da esposa envolvia os centros vitais do Dimas, né? E mantinha esses centros vivos, vamos dizer assim, né? Assim, ativos, melhor. Mantinha eles ativos quando, na verdade, eles já não estavam, né? Então, ele já estava no processo já de desligamento até, mas ela e os filhos, com as suas emanações mentais, eles mantinham esses centros vitais dele como se ainda estivessem vivos, né? Sim. Olha a gravidade daquilo que nós provocamos e consciente, inconsciente, porque a gente não quer se desprender daquele que ama, né? São duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, que se as nossas emissões mentais são capazes de segurar uma pessoa encarnada, olha o poder que nós temos na nossa mente. E segundo, o prejuízo que nós estamos causando àquele espírito, o sofrimento que nós estamos causando àquele espírito, que poderia se desligar e ele fica naquele transe ali. O sofrimento, né? Então, por isso que eu falei para vocês, por mais que a gente conheça a doutrina, na hora da dor, naquela situação, você até fala, eu não quero que continue, eu quero, né, assim, que Deus faça o melhor, se tiver que desencarnar, então que faça, que desencarne, mas você fala isso daqui para cá. Da boca para fora. Cá, tudo da boca para fora. Você ainda está ali, sabe, naquela esperança de que vai ter uma melhora. Gente, é muito difícil. Sim. Todo mundo passa por isso. E aí você acha que você está beneficiando a pessoa, mas você está, na verdade, só estendendo o sofrimento dela. Então, olha que amor é esse. Isso é amor? Isso não é amor, isso é apego. Aqui no antigo é 204, de vocês deve ser 207. Aqui, ó, o parágrafo começa assim: o transe era, sem dúvida, melindroso. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos a chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Quer dizer, o espírito está querendo se libertar e está uma rede ali, não está deixando ele sair. Então. E a gente sabe disso. E na hora, o que a gente faz? Pois é. A gente fala, mas na prática a gente não consegue.
Isso é aquilo que eu falo, você pode transferir isso aí para outras situações humanas dentro do relacionamento humano, de qualquer circunstância de reação, né? Reação automática, vamos dizer assim, né? Pela nossa imperfeição, né? A gente de reagir ou ser reativo, né, diante dessa ou daquela situação. Eu acho que está diante das nossas imperfeições. Tudo isso são as nossas imperfeições. E aí tem aqui a quinta questão, né? Porque Jerônimo provocou melhores fictícias em Dimas, que aí ele começa logo depois desse parágrafo que eu li, ele começa: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Isso. Improvisemos temporária melhora para o agonizante a fim de sossegar-lhe a mente aflita. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração, que é o que a Mary citou, né? Sim. Quer dizer, os chamados centros de força já está praticamente ali extinguindo, mas ela fica mandando as energias e o negócio é que nem ventilador, que você não ligou na tomada, mas você começa a soprar, o negócio começa a girar, né? Bem por aí. Bem por aí. Eu me lembro que o Sérgio desencarnou no domingo à noite, né, 9h30, e na quarta-feira à noite eu sonhei que me falaram que ele já estava pronto, que eu estava prendendo ele, né? Então, olha só, eu fui orientada a desprender, e eu achava que não estava prendendo, que eu não queria mais aquele sofrimento, isso na quarta-feira à noite, e o processo ainda se estendeu até domingo. Então, olha assim, a responsabilidade que a gente tem, né? Olha a gravidade, né, do comportamento. Sim. E a gente faz isso em nome do que a gente chama de amor. Como o nosso entendimento de amor Sim, é uma distorção nossa, né? Vai fazer o quê? Está incluso no nosso contexto, nas nossas imperfeições. Né? Pois é. Aí fala que, né, precisamos fornecer-lhe melhores fictícias, né? Asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A Câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. Então, eles precisaram afastar a esposa e os familiares para que ela não continuasse, né? Para facilitar o trabalho deles, né? Sim, porque senão se tornaria mais torturante para ele, né? Para ele. Não conseguiria se libertar. E aí, com a interferência, aqui fala na página seguinte, pouco a pouco, a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos, exclamou reconfortado, graças a Deus, louvado seja Deus. Então, para os familiares, ele tinha começado a melhorar e iria continuar vivendo, né? E eu achei interessante, assim, um parágrafo mais para frente que fala assim, fixou a companheira em lágrimas e aduziu. Todos nós experimentamos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido que nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanente comigo. Eu achei interessante essa parte aqui de solidão. Se a gente lembrar, quando Jesus estava prestes a ser preso, o que aconteceu? Todo mundo abandonou ele. E ele não tinha nada a ser aferido, né? E aí aqui eu tenho, na página seguinte, fala assim, que o médico foi chamado, né? Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam
suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos, recomendou ao pessoal do médico se entregasse ao doente, entregasse o doente ao repouso absoluto. Então o médico falou, milagre, não vai morrer mais. Então, é interessante, né, que ele fala, dispensou os anestésicos. Eu acho que também tem, né, essa questão da medicação, né, que deixa a pessoa entorpecida, né, cria um transe maior, né, psíquico. Sim. E aí aqui, um pouco mais para frente, na minha está na página 207, de vocês aí deve ser 210, aí ele fala assim, iniciaremos agora, né, afastando todos os familiares, né, o médico atestando que está tudo bem, aí eles começam efetivamente o desligamento, aí fala, iniciaremos agora as operações decisivas. Uhum. Declarou Jerônimo resoluto. Antes, porém, reforçamos o nosso amigo a oportunidade da oração final. Daí ele dá a oportunidade de fazer a oração final dele até. Né? Sim. E achei interessante aqui que ele pede, né, para que a mãe dele o visitasse, né? Isso. Eu achei engraçado, assim, todas as vezes que você vê numa situação dessa aqui, quem é que a pessoa chama primeiro é a mãe, né? Eu quero minha mãe. Por que não o pai? Só a mãe. Por que será? Eu nunca vi ninguém, no instante da morte, ai, meu pai, né? Só, ai, minha mãe. Fala assim, meu pai do céu. Só o pai do céu, que é da terra. O único pai é o pai do céu. Pai do céu, que é da terra. E mesmo assim, chama pai, né? Jesus falava pai, mas a gente sabe que Deus não tem gênero, né? Então, sim. Aí mais para frente aqui, destaquei algumas trechos, aí a mãe dele aparece, né? Isso, a mãe dele aparece logo na frente. Hein? Convertera-se o coração do moribundo em foco radioso e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã coroada de luz. Aí ela fala, sou a mãe dele. Uhum. Aí eles começam efetivamente o desligamento, né? Sim. E aí aqui... para 6, né? Para a pergunta 6. Isso, sim. Resposta 6. Processo de... Mas aí, seguindo aqui, eu até marquei aqui interessante, no meu que está no finalzinho da página 209, vocês deve ser 212. Aqui é 213. Aí fala assim, noutro tempo, André, os antigos acreditavam que entidades mitológicas cortavam os fios da vida humana. Nós somos parcas autênticas, efetuando semelhante operação. Acho que são 3 As parcas eram a denominação que os romanos davam, né? Entre os gregos eram as moiras. Loiras? Moiras. 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 Eram as 3 deusas que davam a vida e tiravam a vida. Eram 3. Cloto, Láquesis e Atropos. Uhum. Cloto era a que fiava o fio do destino. Láquesis, a que amarrava o fio do destino na pessoa. E Atropos, a que cortava o fio do destino. Uhum. Que legal. Esse fio do destino é nada mais, nada menos que o fio de prata. Fio de prata, isso. Então a gente percebe que na mitologia tem símbolos, coisas assim, que representam uma realidade. Mas é que eles criam toda, né, uma narrativa meio simbólica, que passa por mito. Mas, na verdade, no fundo, tem um fundo de realidade. Se no tempo de Jesus ele opta por falar por parábolas e por símbolos também, né? Porque nós não estávamos preparados, imagina lá na Grécia. Pois é.
Então, as verdades, elas são sempre trazidas, né? Sim. Sempre foram trazidas e continuam, só que com formas diferentes, né? Sim. A questão 6, o processo de recordação do passado é uma situação comum durante a desencarnação. Em que momento isso ocorreu com Dimas? Isso, no meu livro aqui, eu achei na página 212, que é de vocês, acho que deve ser 215. 215? Começa com o texto? Parágrafo. O parágrafo começa assim: minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã. Acho que é mais aqui no fim. Não. No meu aqui é na última página do capítulo. Ah, não, já é 216. É 216, né? Já lá na frente. Porque minha irmã pode. Já no final, quase que o último parágrafo aqui. A minha irmã pode conservar o filho à vontade até amanhã, quando cortaremos o fio derradeiro que liga aos despojos antes de conduzi-lo ao abrigo conveniente. Sim. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado, que se lhe descortina em visão panorâmica no campo interior. Ô, Cláudio, mas antes, quando eles estão fazendo o desligamento dele, ele já está fazendo uma retomada do passado, não tá? Então, tem um trechinho, na minha aqui está a página 208, então a de você deve ser 212. Aqui fala assim, o parágrafo começa assim: após breves minutos, observamos que o agonizante recordava a meninice distante, mas isso é ele consciente. É ele consciente. Sim. Ele já estava fazendo uma retomada, né? Sim, mas da questão, processo de recordação do passado, é nessa última página do capítulo. Por enquanto, repousará ele na contemplação do passado que se lhe descortina em visão panorâmica. Essa visão do passado aí não é ele consciente. É como se fosse um filme que mostrasse para ele toda a vida dele. Que é muito comum que acontece nas experiências de quase morte, né? A chamada EQM. Todas as pessoas têm essa visão da sua vida toda na sua frente, como se fosse um filme passando para ele, né? Isso aí já no cinema. Isso aí já no processo, quase que já no final do processo, praticamente, já está quase que desencarnado. Ele já está desencarnado, né? Isso. Sim. Porque tem um ponto aqui que ele fala que chega no momento. Aqui, ó, Dimas desencarnado elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver. Sim. Apenas ligado pelo corpo um leve cordão prateado. Sim. Né? Semelhante ao sutil elástico entre o cérebro e a matéria densa. Sim. Então, é nesse ponto que acontece essa refilmagem, essa rebobinagem de fita, né? Provavelmente. Aí está quase... Porque ele mostra... Nesse trecho que você leu aqui, eu até anotei aqui que era vamos dizer assim, era o que os egípcios viam no processo de desencarnação. Por isso que eles mumificavam os corpos. Porque eles viam o corpo físico da pessoa deitado e acima dele um outro corpo. É o que eles chamavam de Ba ou Ka. Então era um corpo físico e o corpo espiritual. Então eles mumificavam o corpo físico para que esse corpo espiritual que ficava pairando em cima não se desintegrasse. Essa era a ideia que eles tinham naquela época. Precisava mumificar, conservar o corpo físico para que esse corpo espiritual não se desintegrasse. Interessante, não sabia. Interessante. Aí a questão 7. Questão 7. Quais as 3 regiões orgânicas sobre as quais atuou Jerônimo no processo desencarnatório? É o vegetativo, emocional e o mental.
Sim. Como você sabe, há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de libertação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, com sede nas manifestações fisiológicas, o centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax, e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Que é 214. Às vezes 14 lá no começo. Sim. E quando você sabe, começa aí. Sim, e o que é interessante fazer um paralelo também é que Platão, ele dividia a alma em 3 partes. Ele dizia que era razão, espírito e apetites. Então, a Apetite. razão, podemos encarar aqui, que é esse Mental. mental. Hum. O espírito seria o Emocional. emocional. E o apetites, esse que é o vegetativo. Que é da manifestação fisiológica. A manifestação fisiológica. É porque o apetite, ele pode ser relacionado a várias coisas, não só a alimentação, né? Mas as necessidades do corpo, né? Todos os tipos de necessidade. Então vejam que Platão também não estava completamente errado quando ele colocou isso. Uhum. Sabia das coisas, o homem. Eu sei, eu penso que eles não estavam errados. Eu penso que era dentro do que eles podiam entender ou aquilo que eles poderiam falar, né? Sim. Então, assim, eu acho que eles não estavam errados, não. Dentro do conhecimento que eles tinham na época. E na época, isso, justamente. Era o que eles podiam. Né? Era o que eles podiam dizer, né? Mas considerando o tempo que eles viveram, etc., e a visão que eles tinham, era algo revolucionário. Ah, sim, eles estavam na vanguarda. Sim, estavam na vanguarda do tempo. Isso, tanto é que as coisas vêm se revelando e se confirmando ao longo da história, né? Sim. Sim. Se a gente procurar agora no YouTube, a gente vê algumas pessoas falando dos espíritos que vão reencarnar, né, na próxima década, para ajudar a evolução do planeta, dos conhecimentos que eles trarão. Então, assim, muitas coisas, né, que esses espíritos evoluídos trazem não são mesmo entendidos, né? E eu acredito que até eles mesmos não saibam falar exatamente, colocar em palavras exatamente aquilo que eles estão percebendo ou que eles estão captando, né? Acho que em todos os tempos isso existe. Sim. Sempre foi assim, né, vamos dizer? Sim. Alguns são bem direcionados, né? Como Chico Xavier e outros que eu acho que veio assim muito focado, com uma determinação muito clara e tem uma evolução espiritual a ponto de conseguir dar mais clareza a isso, né? Sim. Mas ainda assim eles passam por um momento de maturidade, porque se a gente pensar na história do Chico, no primeiro momento das experiências que ele participavam eram mais de foco de fenômeno, né? Depois é que ele encontra mesmo esse caminho que estava previsto para ele, que ele percorreu para dar ênfase à religiosidade, né? Aos princípios morais. Então, eu acho que mesmo esses espíritos mais evoluídos, para eles conseguirem entender e encaixar exatamente aquilo que eles precisam trazer, eu acho que leva um tempo também, né? O próprio Kardec, ele foi primeiro pelos fenômenos, né? Sim. E muitos que procuram o espiritismo, muitos vão, a princípio, pelo fenômeno. Depois que eles conseguem, né, entender a doutrina e tudo mais, e ver que o fenômeno não é o principal da doutrina, né? Então, o meu exemplo, por exemplo, é uma coisa engraçada. Eu nunca. Eu senti uma.
Eu não conhecia com profundidade, mas eu sempre frequentava. Tem um amigo até hoje, a família dele é toda espírita, eles faziam as reuniões de domingo lá, o Evangelho no Lar, etc. Ele sempre me dava ali, ele me deu o primeiro livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Kardec, ele que me deu. Mas eu sempre vi o espírito de longe, assim e tal, etc. Mas aí, a primeira vez que eu entrei num centro espírita foi lá no Japão. Aí você entra, você fica aquilo, que será? Ai, que medo, né? Ai, que medo. Que medo. Será que vai aparecer um espírito na minha frente aqui? Será que a mesa vai flutuar? A mesa vai flutuar. E afinal das contas, você encontrou com a Tiana pediu R$100 para você fazer o tour no Jefa, você até hoje não explicou se você pagou esses R$100. Eu falei para ela, assim não, né? De vacina tá mais barato. Acho que eu vou para a Igreja Universal que tá mais barato, né? Mas, enfim, você tem esse sentimento, evidentemente que... Né? Mas, ao longo do tempo, evidentemente que a ficha cai, você se situa, né? Mas você fica nessa coisa, você fala, o que será que eu vou encontrar aqui? Foi a primeira vez que eu entrei no centro espírita, né? E ó que eu conhecia ele, ele nunca me foi, assim, de me convidar para ir no centro, esse tipo de coisa. Ele fez escola, aprendi do Evangelho quando eu era pequeno, os pais dele eram espíritos, a família toda era. A tia dele, desencarnou agora há pouco tempo, era médium, fazia reuniões na casa dela, e muita gente frequentava a casa dela, etc. Mas eu sempre tive esse conhecimento, assim, meio que de longe, né? Mas aí, quando eu entrei, né, no centro, eu falei, nossa, agora o que você vou encontrar aqui, né? Mas eu fiquei meio assim, né? Mas ao longo do tempo, a ficha vai caindo. A questão de um mês ou um pouco mais, eu assisti num domingo um programa do Vivência Espírita e tinha uma pessoa do Uruguai. E aí ele estava contando que o Uruguai está assim, começando a abrir, né, essa visão, essa participação na doutrina, mas eles estão focados nos fenômenos. O que eles estão fazendo lá, o foco deles maior é fenômeno. Então, vê que eu acho que é mesmo assim, uma questão de maturidade, né? Mesmo aqui no Brasil e em outros países que já tem uma ênfase maior, uma divulgação maior dos princípios religiosos, éticos e morais, quem começa pelos fenômenos. Pelos fenômenos. A atração inicial sempre é. Então, na França, quando surgiu, foram os fenômenos que atraíram as pessoas, né? Então, mas que isso há quantos anos atrás, né? Então, hoje, você diria assim, quem vai para a doutrina já vai pelo lado religioso. E não é bem isso que acontece, né? Tem locais que ainda vão pelo fenômeno. Isso, inclusive, aquele curso que a gente fez do Livro dos Espíritos, acho que tem uma passagem lá que o Kardec menciona isso. Ele dizia que naquela época, no surgimento do Espírito, isso era o ponto de atração, era o ponto de iniciação ao Espiritismo, né? E hoje, à medida que o tempo fosse passando, isso ia sendo deixado de lado, isso pouco importa, né? Esses fenômenos, a mesa que sobe, desce, gira, etc. Isso aí pouco importa nesse sentido. A coisa mais importante é a vivência espírita, né? Dentro de outros conceitos. É isso aí. Acho que me lembro disso aí no curso lá que a gente fez lá. Sim. Bom, aqui aí ele começa descrevendo, né, o processo de desenlace, né, aí vai desligando, né, a atuação nessas três partes, até que ele chega no cérebro. Aí, no meu aqui é 211, de você deve ser 215. 215. O assistente estabeleceu o reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa.
concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana. Que é a 8ª pergunta. O que representa, na sua opinião, a chama violeta dourada que se desligou da caixa craniana? Para mim é o perispírito. Para você, Leonel, o que você acha que é? Sim, eu percebi que tem uns... Não me lembro agora a passagem. Ele descreve que um líquido, uma substância leitosa, branca, saía pelo umbigo dele, né? Foi tomando forma fora do corpo, e depois o formato dele foi tomando conta desse ambiente, dessa nova substância, que é justamente o perispírito, né? Que foi tomando forma, cabeça, enfim, membros, etc. Foi tomando forma, que era exatamente ele, né? O perispírito dele, o corpo e o perispírito se formando fora, né? Ele descreve aqui, não me lembro aonde agora. É nesse trecho mesmo. Em seguida ele fala, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Um pouquinho antes aqui, que vamos ver aqui, é na segunda etapa, quando eles começam a relaxar a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. No meu está na página 210, de você deve ser 214. Nova cota de substância desprendida do corpo de epigastro à garganta. Então, é a partir daí que começa... É a penúltima linha da página 214. Nova cota de substância desprendida do corpo do epigastro. Aliás, aqui é a sequência. Na verdade, começa na primeira etapa. Aconselhando-me cautela na ministração de energias magnéticas, a mente do moribundo começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Então, começa aí, ele segue na segunda etapa e continua na terceira etapa. E na terceira etapa, aí, essa brilhante chama se integra nessa substância e essa substância começa realmente a se delinear a forma. Isso. Na verdade, assim, eu procurei, nenhuma literatura eu consegui uma resposta clara sobre essa luz, né? Essa chama violeta dourada. Então, não se explica isso aí. Ainda não tem essa explicação. Aquele livro que você mostrou para a gente outro dia, que detalha de um médico americano, lembra? Sim, eu até trouxe aqui, esse daqui, ó, o Compêndio de Espiritismo. No outro livro de capa azul, que é Perispírito, que é do mesmo autor, ele também traz essa mesma coisa. Ele relata exatamente essa mesma coisa. Então, justamente, você leu aí um trecho, lembra? É o famoso médium norte-americano Andrew Jackson Davis. Ele viveu de 1826 a 1910. A diferença é que André Luiz estava desencarnado, ele viu isso. O Andrew Jackson Davis estava encarnado. Ele viu com os olhos que a Terra há de comer esse fenômeno. Então, na página 215, ele coloca aqui no final, né? Espraiando-se em seguida por todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Então, aqui ele coloca que essa energia, né, ela vai acabar formando, né, o próprio perispírito. Se não é o perispírito, é o início ali da sua formação. Aqui ele dá um trecho, aqui ele dá uma, tipo assim, uma leve informação para a gente,
Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui fala assim: a luz violeta dourada, fulgurante no cérebro, empalidecia gradualmente até desaparecer de todo. Como, aí que vem a explicação, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade. Então, não era exatamente o perispírito. O perispírito era essa substância leitosa. Uhum. Essa chama violeta dourada é alguma outra coisa que representava esse conjunto de princípios superiores da personalidade. Alguns, pelo que eu andei pesquisando, dizem que essa chama violeta dourada é o espírito. É o espírito, né? Mas não dá certeza, porque aqui André Luiz não diz que é o espírito, diz que é a personalidade. Mas Então, personalidade é o quê? Não é o espírito? ó, escaninho. O que é escaninho? É lugar, às vezes oculto, para guardar coisas, esconderijo. Sim. Olha, para todos os escaninhos do organismo perispirítico, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Então, é algo que ia guardar, que ia conservar essas vibrações fluídicas, né? Então, para mim, é o perispírito. É a formação do perispírito fora do corpo, né? Escaninho, você citou aí, né, essa palavra? Escaninho? É escaninho, porque está lá, escaninhos do organismo perispirítico. Assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. Então dá a impressão que essa chama violeta dourada, ela é que dava integridade para esse corpo perispiritual. Uhum. Então por isso que alguns interpretam que essa chama é o espírito, que é o espírito que dá essa coesão à matéria. Porque o perispírito não é nada mais que matéria, não é algo que pensa. É matéria, igual o nosso corpo físico. Ó, essa palavra aí, difícil de ler, perispirítico, é o mesmo que perispiritual, relativo a perispírito. Sim. Então... Escaninha é tipo, isso tem nas escolas, escaninha é onde você guarda o seu material de escola, por exemplo. A caderneta de chamada do professor fica no escaninho, já viu? Sim. Você está nas escolas, tem o escaninho. Pega as suas coisas, está lá no meu escaninho. Ah, no escaninho. Então, o perispírito tem esses escaninhos, ou seja, né, aqui eu entendi que o perispírito é essa matéria leitosa, essa chama violeta dourada, ela vai dar essa coesão ao perispírito. Então, ele não é o perispírito. Né? Não. Assegurando esse modo a coesão dos diferentes átomos. Né? Então, das novas dimensões vibratórias. Então, ainda não é aquilo que está guardando para se solidificar, porque leva um tempo, né? Ele não fala aqui para a mãe dele guardá-lo, né? Para que a 9, né? Para evitar que ele seja preso, né? Pelos inimigos, né? Que seja perturbado. Então, é como se tudo isso ele ainda ele está no processo de transformação para que ele realmente se solidifique, né? Ele se complete. Sim. Ele se complete desencarnado. Pegando aqui do livro Compêndio de Espiritismo, o depoimento do Andrew Jackson Davis, ele fala, vendo o processo de desencarnação da mulher, ele fala assim, a cabeça ficou como que iluminada e notei que, ao mesmo tempo, as extremidades se tornaram frias e escuras. O cérebro tomou um brilho particular, que é exatamente o que o André Luiz descreve. A descrição que ele faz aqui. Sim. Tá vendo? Aí fala assim, do mesmo modo que a cabeça fluídica
vi formarem-se sucessivamente o pescoço, as espáduas, o dorso, enfim, o conjunto do corpo fluídico. Uhum. Ele viu exatamente o processo que André Luiz também viu. Sim. Então, aqui, né, na página 216, ele fala que a genitora abandonou o corpo grosseiro rapidamente e recolheu a nova forma, envolvendo-a em túnica de tecido muito branco, que trazia consigo. Para os nossos irmãos encarnados, Dimas morrera inteiramente. Para nós outros, porém, a operação era ainda incompleta. Isso. Então, ela ainda vai ter um processo, que é onde vai ter o desligamento do cordão. Então, não é simplesmente, né, desencarna, pum, já está o perispírito aqui pronto, né? É algo que ele vai se solidificar, né? Até o dia, o cordão fluídico deveria permanecer até o dia imediato, considerando as necessidades do morto, ainda imperfeitamente preparado para o desenlace mais rápido. Sim. Né? O que eu encontrei aqui é que diz que esse período que ele ainda fica ligado ao corpo físico é que ainda há vamos dizer, uma troca de energias entre o corpo físico e o corpo espiritual. Uhum. Outros aqui diz que nesse processo ainda restam, vamos dizer assim, uns resquícios fluídicos no corpo físico que são drenados através desse cordão. Uhum. Então, quando drenou definitivamente todos os fluidos vitais ali, é que aí que eles desligam. É que aí é que a moira corta o fio. A moira corta o fio. Agora, imagina uma situação onde a pessoa é extremamente apegada. Então, isso que eu ia falar, não é comum desligar no dia seguinte, né? Isso pode ser um processo mais demorado. Você já pensou, a pessoa que é extremamente apegada ela vai ficar lá do lado do caixão ou dentro dele, né? Tem. E ali sofrendo, de repente, as dores ali da carne, né? Sofre. E aí a gente chega aí nessa última questão, que era por que era necessário montar guarda para a proteção de Dimas desencarnado. Que aí ele fala, convém montar guarda aqui, vigilante, para que os amigos apaixonados e os inimigos gratuitos não lhe perturbem o repouso forçado de algumas horas. Então, esse período que ele ainda ficaria ligado ao fio, né, haveria essa transição, essa drenagem de fluidos, ele precisava ser protegido para que esses últimos minutos dele realmente se transcorressem sem sobressaltos, né? Eu não me lembro qual livro, mas o André Luiz, eu acho que ele comenta num dos livros dele que nesse momento que o Cláudio está falando, né, de drenagem, pode ocorrer vampirismo, né? Sim. Espíritos que se aproximam para sugar aquela energia. Aquelas energias, ocorre mesmo. Bom, encerramos aí, né? Temos que estar preparados. Passe assim.